Olá, queridos. Graça e paz, tudo bem? Hoje nós temos algo realmente profundo para falarmos da parte de Deus. Está lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no versículo 26, diz assim: Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: Que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Queridos, vamos contextualizar aqui. Eu sei que vocês já conhecem a história, mas Jessé, pai de Davi, vira para ele num dia antes e fala assim: Olha, tem uns pães aqui, tem alimento aqui, e os seus irmãos estão lá em batalha. Então eu quero que você levante pela manhã e vá lá levar pão para eles. E Davi vai lá, pega as ovelhas, deixa com outro pastor as ovelhas e vai para o campo de guerra. Quando ele chega no campo de guerra, era quando os filisteus e o exército israelita estavam se unindo ali, se juntando para a batalha. E então Golias, o gigante dos filisteus, levanta a voz e afronta, a ponto da Bíblia falar que os israelitas eles tremiam de medo e batiam os joelhos um com o outro de tanto medo. E a Bíblia vem nos falar, né, aqui no versículo 23, que Davi ouviu isso. E quando ele ouve isso, o que ele fala? Mas que palhaçada é essa daqui, gente? O que está acontecendo? Aí o povo vira e fala assim, cara, você não está sabendo? Aí afrontando a gente, mas viu, esse cara, o que vocês estão com medo? Esse cara não tem pacto com Deus. O cara não é de uma nação que Deus escolheu. O que tá acontecendo aqui, gente? Quem que é esse incircunciso? Quem que é esse homem que acha que está se levantando contra o exército do Deus vivo? Então, Saul fica sabendo disso, que era o rei da época, lá no versículo 32, e chama Davi. E aí Davi vira para ele e fala assim: Que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. O teu servo irá à peleja contra ele. Só para vocês entenderem, dentre todo o exército escolhia-se um valente de cada lado, quando eles não queriam ir para o campo de batalha. E então esse valente lutava contra o outro valente. E aquele que vencesse, o exército todo venceria. Então parem para pensar nesse cenário. O exército de Israel em todo está lá, com todos os seus valentes, com todos os homens que já batalharam guerras e guerras. Agora aparece um menino, como o próprio versículo 33 diz, a gente já vai ler. Aparece um menino e fala assim: Eu vou lutar isso aí. Aí o que Saul fala? Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgiu o leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do seu rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. E disse mais ainda Davi: Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor seja contigo. Queridos, meu Deus, que profundo isso. Olha o que Davi está falando. Davi está nos mostrando que a primeira batalha nossa é sempre proteger a ovelha. Sempre, querido. Deus te chamou para proteger a ovelha. Pode levantar o leão, pode levantar o urso, mas o nosso coração tem que estar voltado a guardar a ovelha. Ah, mas o leão está levando embora. Não, eu vou atrás dele, eu vou atacá-lo, vou arrancar a ovelha de lá, eu vou salvar. E se esse leão se levantar, eu vou matar ele. Olha o que Davi está falando. O Senhor me deu força. Foi o Senhor que me livrou da mão do urso. E que foi o Senhor que me livrou da mão do leão. E não vai ser diferente com esse incircunciso. Sabe, querido, existem pessoas no contexto
político que nós estamos no Brasil que está querendo afrontar um filisteu e nem sequer salvou a ovelha da boca do urso e do leão. Existem pessoas que estão querendo comprar briga numa escala de principado, quanto nem ovelha está cuidando. Sabe, que o Senhor nos ajude com isso. Que o Senhor nos ajude com isso. Então Davi, meu coração se entristece demais com essas coisas. Então Davi compra uma briga que não era dele. Então Davi, ele veste, Saul tenta vesti-lo com uma roupa que não é dele. E sabe, queridos, o que Davi faz? Ele tira e fala assim, viu, isso daqui está impedindo eu de andar, tira esse negócio de mim, tira essa capa de que vocês acham que eu tenho que batalhar com essas armas. Eu não vou batalhar com as armas que vocês estão acostumados. Eu não vou colocar roupa que eu não é para eu vestir. Por favor, querido, isso é espiritual, você precisa entender isso. Eu não vou lutar como vocês estão achando que eu vou lutar. Eu vou lutar no formato que Deus me chamou para lutar. Então ele vai num riacho, pega 5 pedrinhas, pega a sua funda e ele lança a pedra, a ponto da pedra encravar na testa de Golias e Golias cai. E aqui tem uma outra lição, queridos. Eu costumo usar isso em alguns aconselhamentos que algumas pessoas vêm conversar comigo. Sabe, existem situações que nós expomos e que é uma pedrada no gigante, né? Quando um casal vem falar com a gente ou quando alguém vem falar com a gente, eu falo assim, olha, hoje você está dando uma pedrada no gigante, né? Hoje você veio e você está confessando uma fragilidade, uma dificuldade ou um pecado e hoje você deu uma pedrada nesse gigante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse gigante agora ele está caído, mas como Davi, o que Davi fez? Ele correu, ele pegou a espada e arrancou a cabeça do gigante. Sabe, queridos, eu gostaria de te dar esse conselho. De repente você tem enfrentado o gigante e tem situações que você consegue tocar sozinho e de repente você dá uma pedrada nesse gigante, esse gigante cai. Mas isso não é suficiente. Você precisa correr e cortar a cabeça desse gigante de vez. Senão ele vai levantar. Senão os amigos dele vão levantar. E se esse gigante se levantar novamente, ele pode acabar com você. Então, queridos, por favor, resolva as situações pendentes da sua vida. Não deixe que esse gigante se levante. Não deixe que o diabo ache nenhuma brecha. Ele veio para roubar, matar e destruir. E a função do diabo é criar discórdia e vergonha. Então, se o diabo achar essa brecha, se ele tiver poder novamente sobre isso, ele vai se levantar e ele vai te derrubar. Então, em nome de Jesus Cristo, querido, mate esse gigante o quanto antes. Que o Senhor, esse que deu poder a Davi, de matar tanto o leão, quanto o urso e quanto o gigante, que esse Senhor nos dê poder para resolver as situações pendentes. E assim como disse Jesus, que nós possamos olhar e falar, o príncipe deste mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim não. Em nome de Jesus, mantemos-nos firmes.